Olá pessoal, estão preparados para mais uma aula de Redes 2? Siga comigo, aqui quem vos fala é seu professor querido Gustavo Dias. Hoje vamos ver camada de enlace, os seus serviços, detecção de erros e os protocolos de acesso. Por ser um conteúdo um pouquinho extenso, irei dividir em dois vídeos. Primeiro vídeo irei tratar camada de enlace e serviços. Segundo vídeo, técnicas de detecção de erro e protocolos de acesso. A camada de enlace, no caso nossa segunda camada, ela é na realidade responsável por três funcionalidades: endereçamento, enquadramento e acesso ao meio. Mas vamos entender como é que funciona o encapsulamento do protocolo Ethernet, que na realidade é o protocolo utilizado no nosso modelo TCP/IP. Nessa nossa figura aqui, nós temos retratado o modelo OSI, com suas 7 camadas. Chamamos a nossa camada de camada 2, pois ela é a segunda, contando de baixo para cima. A camada de enlace ela é subdividida em duas. Mas por que essa subdivisão ocorre aqui? Porque daqui para cima há uma implementação em software. Daqui para baixo, há uma implementação em hardware. Aqui é a camada lógica e aqui é a camada MAC, a camada de acesso ao meio. Nada de confundir com o endereço MAC. Tem nada a ver, certo? Então ela pega tudo que vem das outras camadas e coloca em uma unidade que nós iremos chamar de quadro. E assim transmite a informação através da camada física. Vamos dar um enfoque na nossa subcamada MAC. Ela é responsável por encapsulamento dos dados e o controle de acesso ao meio. O encapsulamento ela divide em delimitação de quadro, onde define, no caso, o início e o fim do quadro. O endereçamento, ou seja, a partir daí ele vai dar um endereço físico para o dispositivo. Detecção de erro, verificar se existe erro, certo? Se existe erro nos dados transmitidos. Quando entramos na parte do controle de acesso ao meio, ela controla a inserção de dados no canal, no meio onde trafega a informação. E usa algoritmo de recuperação caso o erro seja pequeno. Na camada de enlace, você pode entender que ela realiza o seguinte processo que facilita muito a vida. É o quê? Vamos dizer que esse computador que está em Paris quer mandar uns dados para um computador que está no Japão. Daqui para lá são várias conexões que podem ocorrer. Estou exemplificando que primeiro, do computador para o roteador aqui, temos um cabo. Esse cabo pode ser um cabo par trançado ou pode ser uma fibra ótica. Mas é um cabo, são meios de transmissão. Chegou na conexão juntamente com a antena que vai transmitir via satélite. Podemos até dizer que desse roteador para essa antena seria um cabo de fibra ótica. Chegou na antena, vai transmitir através de ondas de rádio. O satélite envia a informação para outra antena usando ondas de rádio. E vamos dizer que dessa antena para chegar no nosso roteador sem fio, nós temos o quê? Temos um cabo também. Porém, já do nosso roteador sem fio, ele vai transmitir a informação para o notebook através de outra tecnologia. Então, é a camada de enlace que faz com que, apesar das diferenças de mídias, a informação trafegue. Controle de acesso ao meio, vamos entender primeiramente a parte de topologia e depois de compartilhamento do meio. A topologia vamos ter duas, a física e a lógica. A física se preocupa simplesmente com a organização através de identificação física do local. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Eu estou dizendo que este servidor se encontra no rack 2, no bastidor 1. Porém, esse outro servidor, eu já vou estar, o que é um servidor aqui, como ele denomina de e-mail, vai estar no rack 2, mas vai estar no bastidor 2.
Então a preocupação dele é onde se encontram os dispositivos. Já na topologia lógica, eu me preocupo com o quê? Com a organização lógica, ou seja, a definição de IPs porventura. Dizer que, por exemplo, esses servidores se encontram todos na rede 192.168.10.0. Já essa impressora que está conectada nessa rede já se encontra na rede 192.168.11.0. As topologias físicas, elas podem ser organizadas de três maneiras. Ponto a ponto, há uma ligação direta entre os dispositivos. A topologia Hub e Spock, que no caso também conhecida como rede estrela, certo? Topologia estrela, onde temos um ponto central. E a topologia Full Mesh, ou seja, temos vários dispositivos que se conectam entre si, sem haver necessariamente um dispositivo central. Mas vamos entender o que seria esse quadro, que a gente tanto fala na camada de enlace. O quadro nada mais é o quê? Do que a organização dos outros dados das camadas superiores dentro de uma unidade, onde eu irei acrescentar algumas informações ao que já vem lá de cima. O que vai ser acrescentado? Uma parte para definir o início do quadro, uma outra parte que vai identificar os dispositivos de forma física, um local para dizer um tipo de protocolo que está ocorrendo nessa comunicação, um espaço para controle. Lembrando, tudo que vem das camadas superiores, que no caso aqui fechou no pacote, que é da camada de transporte, vai entrar no quadro como sendo dados. Temos detecção de erros, ou seja, utilizar alguma forma de detectar erro. E por último, ele vai inserir uma informação que vai estar dentro do trailer, que é o fim do quadro, para que tanto o receptor quanto o emissor saiba quando começa e quando termina um quadro. Vamos entender bem direitinho como é que funciona. Primeira parte, o preâmbulo, aquela parte lá do início do quadro, a gente vai estar delimitado o início desse quadro. Isso serve para quê? Para sincronizar o emissor e o receptor, para que ambos saibam quando está começando a informação e quando está terminando. Lá naquela parte onde a gente estava colocando endereçamento, ele vai ter o endereço de destino, que nesse caso é o endereço MAC, o endereço físico. Vai ter o endereço de origem, que no caso é o endereço físico do transmissor. Vamos ter o tipo, que identifica o protocolo da camada superior, que provavelmente, se estiver utilizando o modelo TCP/IP, o da camada superior vai ser o IP. Temos os dados, que esses dados na realidade contêm tudo que vem da camada superior, que aqui ele definiu uma margem de 46 bytes até 1500. Para que isso? Para que, porventura, se o quadro for menor, ele descarta, porque provavelmente ele considera que seja algum ruído que aconteceu lá nas transmissões. E se for acima, ele fragmente. Temos a sequência de verificação. Ele faz o seguinte processo. Ele pode emitir um código de verificação que vai forçar o receptor, ao receber a mensagem, a realizar o algoritmo e verificar se a informação que ele está recebendo está correta ou está com algum erro. Mas vamos ao que nos interessa. O endereço físico dessa camada de enlace. Como é que ele fornece? Como é que é feito? Que é o que a gente chama tanto de endereço MAC. Ele é composto de 48 bits, que vai dar 12 dígitos hexadecimais, e é dividido em duas partes. A primeira parte, os primeiros 6 dígitos hexadecimais, ele identifica a empresa, a organização que fez aquele dispositivo. E os últimos 6 dígitos, ele vai identificar o dispositivo. Ou seja, cada empresa, além de receber sua identificação própria, ela também é obrigada a identificar os dispositivos que ela produz. Então, a probabilidade de acontecer um erro, ou seja, vamos dizer, um conflito de MAC é muito irrisória, é muito pequena. Por quê? Porque como cada empresa tem o seu e ela identifica cada um dos seus dispositivos, dificilmente irá bater
cada MAC. Mas como é que é feito o processamento de quadros na camada de enlace? Como é que eles organizam os quadros? Ela organiza da seguinte maneira. Primeiro, você tem que ter ideia que o MAC é gravado num chip, que esse chip, nesse caso, ele fica como se fosse uma memória ROM, somente leitura. Vai fazer o processamento do quadro da seguinte maneira. Depois que você souber disso aí, vamos entender como é que funciona esse processamento desse quadro. Um transmissor vai mandar uma informação. Ele informa um MAC de destino que ele quer para poder receber aquela informação. Todos os hosts, todos os dispositivos que estão na rede, eles vão começar a verificar. Esse MAC de destino é igual ao meu MAC. Esse MAC de destino é igual ao meu MAC. E fica verificando. Se for o meu MAC, eu retiro a informação que está dentro do quadro e passo para as camadas superiores. Se não for, eu simplesmente descarto. Aí vem uma observação importante a ser feita. Qual observação? Que como na camada de rede você também tem IP para broadcast e no caso IP para multicast, na camada de enlace também possui o endereço MAC de broadcast e o endereço MAC multicast. Vamos ver como é que é a questão do endereço MAC unicast. Funciona simplesmente que eu tenho um dispositivo que tem seu próprio MAC e eu tenho um outro dispositivo que tem também seu próprio MAC e os dois dispositivos se comunicam entre si de forma direta. Como é que é feito isso? Quem faz essa função? É o switch. O switch, se lembrando, é um dispositivo que normalmente temos switches normalmente de camada 2, mas existem algumas tecnologias, algumas empresas que fazem switch de camada 3, mas na realidade a maioria é switch de camada 2. Ele consegue identificar os MACs de cada dispositivo que está conectado nas suas portas. E quando ele sabe da onde é que sai a informação e para onde é que vai, ele organiza a comunicação direta. Já que isso já não acontece no caso de endereço MAC de broadcast. Ele faz o quê? Um dispositivo quer que todos os outros reconheçam alguma informação ou recebam alguma informação, ele manda aquele dado para o endereço de broadcast no multicast, fazendo com que todos os dispositivos recebam a informação. O endereço de broadcast, no caso físico, é reconhecido com todos os uns, que transformados em hexadecimal temos o quê? FFFF até o final. O multicast é um grupo, vamos dizer, dentro da rede eu organizo um grupo. E esse grupo vai receber minha informação. Como é que ele obtém o endereço multicast? Vamos entender aqui. Se eu tenho a organização do IP multicast da seguinte maneira, ou seja, sempre começando com 224, ele começa sempre com o endereço físico da seguinte maneira. O restante é convertido, os últimos 23 bits são convertidos. Vamos ver como é que funciona. Eu tenho esse endereço aqui, vamos dizer que isso aqui é um grupo multicast. 224.0.0.200. Já sabemos que essa primeira parte é fixa, ele transformou o 224 em si. Vamos pegar esse restante aqui e vamos ter o quê? 0, porque aqui é 0. 0, porque aqui também temos 0. E o 200 transformado em hexadecimal, C8. Então, ele quer mandar uma informação para um grupo multicast, ele vai mandar para esse MAC aqui. Na camada de enlace, se for em termos de desenho, vai ficar da seguinte maneira. Vamos desenhar aqui. Esse dispositivo quer mandar para um certo grupo. Ele manda para aquele endereço MAC que vimos anteriormente. Então, o multicast funciona da seguinte maneira. Eu tenho esses vários dispositivos aqui conectados nesse switch. Porém, o meu multicast só são esses 3 dispositivos aqui. Então, quando eu mandar a informação, apenas esses 3 irão receber. Quais são os serviços que funcionam na camada de enlace?
São vários. O primeiro é enquadramento, acesso ao enlace, entrega confiável, controle de fluxo, detecção de erro e correção de erros. Temos a comunicação full duplex e half duplex. Vamos entender cada um. O enquadramento de dados é como a gente já tinha feito anteriormente, entendido anteriormente. Ele vai definir o início e o fim do quadro. Isso ele vai fazer esse enquadramento, pegar todas as informações e colocar tudo dentro daquele quadro, determinando o início e o fim dele. O acesso ao meio, ao enlace, no caso que é ao meio, no meio de comunicação, ele vai organizar e definir quem é que transmite naquele momento e quem é que deixa de transmitir naquele determinado momento. Então ele tipo funciona como, vamos dizer em termos grosseiros, seria como se fosse um semáforo. Que o semáforo não organiza as vias, agora vai trafegar o pessoal da direita e assim vai, da esquerda, de frente. Então ele começa, o semáforo organiza. Então a camada de enlace, esse acesso ao meio será mais ou menos isso. Ele vai definir quem é que transmite e quem é que fica escutando o canal de comunicação. A entrega confiável, através dos algoritmos, ela vai detectar erros. Dependendo do erro, ela conseguirá corrigir. Ok? O controle do fluxo, ela vai permitir uma estratégia de que um transmissor não sobrecarregue um receptor. Ele vai controlar o fluxo de informação. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que você está em sua casa com seu notebook ou computador, quer imprimir algo na sua impressora, que hoje normalmente as impressoras são em rede, porventura, usando Wi-Fi, né? Então ela quer transmitir do seu notebook para a impressora. Aí vamos dizer que você abre vários arquivos e vai mandando vários arquivos para a impressora. Ela vai começar a controlar a comunicação, o fluxo de informação entre o seu notebook e a impressora. E desse controle vai garantir que tudo que você mandar, a impressora vai imprimir. Se vai ser rápido ou lento, aí depende de quanto a impressora aguenta processar. A detecção de erro é feita através de algoritmo. O receptor normalmente gera um código lá e manda para o destinatário. O destinatário, ao receber, realiza o mesmo algoritmo e verifica se o código de verificação que ele fez com os dados que recebeu bate com o que foi enviado. Se bater, a informação não tem nenhum erro. Se ocorrer alguma diferença, ele vai considerar como informação errada e pode até pedir o reenvio. A correção do erro ocorre normalmente quando o erro é simples e ele simplesmente aplica o algoritmo e corrige aquele erro. Normalmente são poucos bits que ele consegue corrigir. Comunicação half duplex e full duplex. Na comunicação half duplex, temos a definição de quem é transmissor e quem é receptor. E na full duplex, não tem essa definição bem criteriosa. Ou seja, porque ambos mandam informações e recebem ao mesmo tempo. A implementação da camada de enlace é como eu já tinha explicado a vocês. Ela funciona, certa parte dela é em hardware, certo? E a outra parte é em software. Então, pessoal, terminei a primeira parte. Tome um cafezinho, coma alguma coisa e vamos para a segunda parte.